Mateus capítulo 26, a partir do verso de número 47, todos acharam, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigiram-se imediatamente a Jesus. Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos 12 que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que estas coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eu quero meditar com os irmãos hoje acerca de algo que o Senhor colocar em nosso coração há algum tempo. E a minha proposta nesta noite é meditarmos sobre a mansidão, suavizando as ações. Vou repetir: mansidão, suavizando as ações. Talvez você já escutou bastante, ou até mesmo pronunciou, que a vida ela é feita de escolhas. A vida ela é feita de escolhas, e nós fazemos escolhas em todos os momentos da nossa vida. Até quando deixamos de fazer escolhas, estamos fazendo escolhas. As nossas escolhas vão desde pequenas até as grandes. As nossas escolhas, elas começam desde o momento em que acordamos até o momento que vamos dormir. O que vamos tomar no café da manhã, qual roupa iremos ao trabalho, que rua vamos pegar, para aqueles que gostam de sempre alterar o caminho, o percurso, o almoço, até o momento de dormir. Nós fazemos escolhas. E essas escolhas, elas podem ter uma grande influência na nossa vida. Por exemplo, quem nunca se arrependeu por uma escolha que fez alguma vez na vida? Eu acredito que não foi somente eu que já fiz escolhas que eu me arrependi depois de algum tempo. Pode ter sido em questões de segundos, podem ter sido em questões de horas, de minutos, de meses. Quem nunca se arrependeu por uma escolha que fez? Quem nunca se arrependeu por algo que fez e que acarretou algumas consequências? Porque a todo momento nós fazemos escolhas na vida. E como eu disse, essas escolhas elas podem me impulsionar, tanto de uma forma positiva, ou positivamente, ou uma forma negativamente.
E quando eu olho para este texto, eu vejo que este texto, ele me dá base para falar sobre escolhas. E quem nunca se arrependeu por algo feito, por não ter exercitado esta palavra mansidão? Quem nunca colocou a mão na consciência depois de ter feito algo e não ter feito ou não feito com base na mansidão? A melhor definição de mansidão que eu encontrei é do pastor Josué Gonçalves, que diz: uma pessoa mansa é aquela que possui as rédeas das suas emoções nas mãos e é o autocontrole das suas emoções. Vou repetir: uma pessoa mansa é aquela que possui as rédeas das suas emoções nas mãos, é o autocontrole das suas emoções. Mansidão, palavrinha difícil de ser praticada nos nossos dias, palavrinha difícil de ser praticada no decorrer do nosso dia. A vida hoje é estressante. As pessoas hoje vivem à base do estresse. As pessoas hoje vivem dominadas pelo estresse. Questões familiares, questões no trabalho, relacionamentos. A verdade é que as pessoas vivem dominadas pelo estresse. Pessoas que não podem ouvir A, que já correspondem com um B. Pessoas que não podem escutar algo que já retrucam de uma forma áspera. Esses são os nossos dias. Estes são os nossos dias. Estamos vivendo assim. Dias assim. Momentos assim. Pessoas que se gabam por uma certa sinceridade, quando dizem: olha, o que eu falo mesmo, porque eu sou sincero e eu falo na cara. Talvez você já tenha escutado isso, talvez você já tenha dito isso. O que eu falo mesmo, e eu falo na cara porque eu sou sincero. Em uma de suas ministrações, Ed Renekiewicz diz: não é questão de sinceridade, é questão de má educação mesmo. Não é questão de sinceridade, é questão de má educação. Porque você não se preocupa com a outra pessoa. Você não se coloca, por exemplo, no lugar da outra pessoa. E quando eu falo de mansidão, eu estou falando de relacionamento. Quando eu falo de mansidão, de controle de emoções, eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de comportamento. Eu estou falando de momentos que deveriam ser diferentes, mas não são por falta da prática da mansidão. O pastor Josué Gonçalves, ele descreve muito bem que é ter a rédea nas mãos das emoções. É o que falta nos dias de hoje. Esses dias eu estava passando na rua e eu vi um homem alcoolizado. Eu não sei o que ele tinha dito para outro homem que estava passando, um homem até bem vestido, que estava passando, e aquele homem alcoolizado, ele disse alguma coisa e o outro não gostou. E o outro veio tirar satisfação com aquele que estava bêbado, alcoolizado, com coisa que ia adiantar alguma coisa. Ter as rédeas nas mãos faz toda a diferença em nossos relacionamentos. Ter as rédeas nas mãos das nossas emoções faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. E a proposta de hoje é essa, é nos despertarmos para
suavizar as nossas ações acerca da mansidão, que é o 8º fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Algo tão necessário nos nossos dias, mas tão pouco praticado diante dos nossos relacionamentos, relacionamento que é a ligação afetiva ou amizade entre pessoas com os mesmos objetivos ou não. Relacionamento dentro da empresa, de patrão e empregado, empregado e patrão, empregado com empregado, relacionamento dentro de casa, marido e esposa, esposa e marido, esposa, marido e filhos, filhos, marido e esposa, e enfim, relacionamentos dentro da igreja, com o irmão. A mansidão é aplicável em todas as áreas da nossa vida e deve ser aplicada, mas ela é desafiadora, e é um desafio mesmo praticar esta palavra tão necessária nos nossos dias. E eu entendo que nós não conseguimos muitas vezes lidar com os outros porque nós não conseguimos entender nem nós mesmos. Essa é a questão. É difícil lidar com o outro porque a gente não sabe lidar nem com a gente mesmo. Foi falado isso aqui nessa manhã, na escola dominical. A gente não consegue lidar nem com a gente mesmo, como é que a gente vai lidar com o outro? Através de conhecimento próprio. O que eu não quero que façam para mim, eu não vou fazer para o outro. O que eu não vou dizer, o que eu não queria que dissessem para mim, eu não vou dizer para o outro. O que eu acho legal demais na mansidão é que a mansidão não é uma atitude do outro, é uma atitude minha. Ou seja, a mansidão não é a responsabilidade do outro, também, mas é a minha. É o meu comportamento ser mudado através da mansidão. São as minhas atitudes sendo mudadas e alteradas através da mansidão, através das minhas ações sendo dirigidas através de princípios que eu devo carregar sobre a minha vida. John Maxwell, escritor e pastor, ele escreve um livro chamado Vencendo com Pessoas, e ele descreve algo sobre a lei do espelho. E eu separei 4 conceitos aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro conceito: a primeira pessoa que devo conhecer bem sou eu mesmo. Para que eu tenha um relacionamento bom com as outras pessoas, a primeira pessoa que eu devo conhecer bem sou eu mesmo. Segundo aspecto que eu separei: a primeira pessoa com quem devo me dar bem sou eu mesmo. Terceiro aspecto: a primeira pessoa que cria problema sou eu mesmo. Quarto aspecto: a primeira pessoa que precisa mudar sou eu mesmo. Porque a gente costuma a colocar tudo em cima do outro. É ou não é? A gente costuma colocar tudo em cima do outro. A gente começa a colocar tudo em cima do outro, mas a gente esquece de olhar para a gente, de fazer uma autoavaliação naquilo que nós podemos mudar, naquilo que nós podemos melhorar, naquilo que nós podemos fazer. É o que nós chamamos de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Eu me dar bem comigo e com o outro. Quais são as palavras de Jesus? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, aleluia.
Só que eu só vou me dar bem com o outro quando eu me der bem comigo mesmo. Quando as minhas feridas aqui dentro forem saradas. Quando eu começar a entender que eu não sou tão bom assim quanto pareço. Quando eu começar a entender que eu não sou o dono da verdade. Quando eu começar a entender que eu preciso de algumas coisas que me fazem uma pessoa melhor. Eu preciso. Por isso que é um desafio nos dias de hoje. Por isso que a prática de mansidão hoje não é fácil. Porque me faz parar um pouco para perceber que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar e que tudo depende de mim. Que tudo deve começar por mim. Que tudo deve começar não pelo outro, mas por mim. A palavra mansidão, usada em Gálatas 5:22, tem o significado de alguém que consegue dominar ou adestrar um animal violento. Dominar um animal violento. Dominar aquilo que me deixa violento, que me faz me desconhecer. Por isso que é desafiante. E eu gosto das palavras da Bíblia porque são palavras desafiadoras. É ter as rédeas das emoções nas mãos. É fácil ter as rédeas das emoções nas mãos? Não é. Porque vai acontecer muita coisa que vai me fazer tentar soltar as rédeas. Como dizem lá fora, soltar os cachorros. E quando eu olho para este texto, eu vejo que Pedro, e nós concordamos que Pedro era alguém impulsivo, não era? Pedro era cheio de... O sangue dele fervia às vezes, a ponto de falar com Jesus de uma forma mais áspera, a ponto de algumas situações ele tomar a frente. Pedro, ele era impulsivo. Pedro, o sangue dele fervia. Pedro, faltava esse controle nas suas emoções. E no texto que nós lemos não é diferente. No texto que nós lemos, Jesus está já prestes a perder a sua vida na cruz, ser preso. Aí Judas chega juntamente com os homens que estavam acompanhando, enviado pelos chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, com espadas, com varas, e ali Judas, ele beija Jesus, e a primeira coisa que Pedro faz é passar a mão na espada e cortar a orelha de Malco. No texto que nós vemos não diz os nomes, mas em João diz Pedro e Malco, os dois personagens que aparecem. E eu quero compartilhar algumas lições com você sobre este estado de sempre Pedro ser alguém impulsivo. Sabe aquela pessoa que age sem pensar? Sabe aquela pessoa que quando já vê, já falou, aí já foi, aí já fez. Aquela pessoa que não consegue se controlar ao ponto de quando vê já fez e aí já foi tudo, já se perdeu. Quantos relacionamentos se destroem assim?
Quantas amizades já se desfizeram por questões assim? Mas eu separei 3 lições que eu quero refletir com você. Primeira lição, que nós aprendemos através da ação de Pedro, da sua falta de autocontrole, que nós podemos aplicar na nossa vida e que podemos tirar de lições para nós. Primeira lição: levar-se pelo calor do momento não é a melhor opção. Verso número 50 diz: Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Levar-se pelo momento nem sempre é a melhor opção. Sabe quando a coisa já está pegando? E aí a outra pessoa não consegue se controlar, e aí age, e fala, e faz, e aí acaba com tudo de uma vez. Pessoas que se deixam levar por momentos. Pedro se deixa levar pelo momento. As pessoas agarram Jesus, pegam Jesus, já estão prontos para levar Jesus, e Pedro, ele se vê naquela situação e ele não tem o controle de ver o que estaria acontecendo, e ele pega a sua espada e age. Nem sempre agir no momento de calor é a melhor opção. Quantas vezes a gente usa a expressão: a pessoa falou de cabeça quente. Quantas vezes você já teve que te pedir perdão porque falou com cabeça quente? Era melhor não ter falado, ué. Não era melhor não ter falado? Agora, se falou, tem que ir lá pedir perdão mesmo. Eu agi de cabeça quente. Meu irmão, a maioria dos nossos problemas somos nós que arranjamos. A maioria dos nossos problemas somos nós que arranjamos. A maioria dos problemas, nós, consciente ou de uma forma inconsciente, somos nós que arrumamos. E isso acontece em tudo, todas as áreas. Pedro, no calor da emoção, ele não consegue se controlar e ele puxa a espada, meu irmão. Quantas vezes a gente não tem vontade de puxar a espada? Quantas vezes a gente não tem vontade de puxar a espada, e se a gente pudesse, a gente não tirava só a orelha, não. É ou não é? Pedro, ele age de uma forma precipitada. Quem sabe por algo novo que estava acontecendo, quem sabe por medo, quem sabe, mas é diante desses momentos que nós não devemos agir. Diante de momentos assim que nós não devemos falar, diante de momentos assim que nós não devemos fazer, porque existe uma grande probabilidade da gente ter que pedir perdão depois. Quantas vezes a gente não tem a vontade de puxar a espada? Quantas vezes a gente não tem vontade de puxar mesmo a espada? Sabe naquela festa de família? Está chegando o final de ano, irmão. Chegando o final de ano. Reúne toda a família. Gente que você não vê faz um ano. Aí vai chegar para você e falar: nossa, como você engordou, hein? Aí se você não tiver o controle nas mãos, você vai soltar. Aí vai acabar a festa, não acaba não?
Aí a festa acaba ali mesmo. Então, se alguém chegar para você, segura, fala nada, vai ser melhor, né? Sempre tem alguém assim, vai aparecer alguém, tem jeito, né? Alguém vai chegar para você, mas e aí, não está namorando? Né? Aí você vai querer pegar a espada, mas não pega. São em momentos de grande calor que nós não devemos agir. São em momentos de grande calor que nós somos desafiados a deixar a espada na bainha. Um ato, uma palavra, um gesto pode nos levar à positividade ou à negatividade. É um gesto, é uma palavra, é um ato, mas a mansidão deve ser praticada, amém ou não? A mansidão, ela deve ser levada para os nossos dias. Provérbios capítulo 19, verso 2 diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. O que adianta ser precipitado e perder o caminho? O que adianta ser precipitado e perder o caminho? Provérbios capítulo 14, verso 19 diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Exemplos de pessoas que foram precipitadas na Bíblia: Moisés. O que Deus disse para Moisés? Moisés, fale com a rocha e ela vai jorrar água. Moisés vai lá e bate 2 vezes. Aí o Senhor o impede de entrar na terra. Quem foi precipitado? Naamã. Naamã chega e pensa que o profeta é que vai receber ele. Aí o profeta nem recebe e manda ele mergulhar num rio. Aí ele diz: olha, o rio que ele escolheu, eu tenho tantos outros mais belos, eu vou embora daqui. Aí alguém apazigua a situação: não, vamos lá, vamos mergulhar. E ele vai e mergulha e é curado. Aleluia. Saul, ele perde o trono por causa de ser precipitado. Não espera o profeta chegar, oferece sacrifício no lugar do profeta. Agir no calor sempre é prejudicial. Levar-se pelo calor do momento não é a melhor opção. Sabe quando as coisas estão pegando fogo? Às vezes as coisas pegam fogo, não pega não? Pega, irmão, acho que pega. Mansidão. Segura. Se coloca no lugar do outro. Porque uma coisa é como você faz, uma coisa é como você diz, outra coisa é como o outro vai receber. Mansidão. Ter as rédeas das emoções. Ter a rédea nas mãos das emoções. Segundo a lição que eu aprendo no texto, eu quero compartilhar com você: a espada sempre estará disponível para quem quiser usá-la. Você sabia que você tem uma espada aí na bainha? Que a hora que você quiser usar, você vai usar. A gente tem. A palavra de Deus diz que Pedro, ele estende a mão e pega a espada. A espada sempre vai estar aí. Cabe a você decidir se compensa usá-la ou não.
Cabe a decisão a você. Não, mais ninguém. Se compensa usar ou não compensa. Se compensa desembainhar ela ou não. Foram as palavras de Deus a Caim. O pecado jaz à porta. Cumpre a você dominá-lo. Às vezes a gente tem que se dominar, meu irmão. Quantos relacionamentos de filhos com pais que não estão bem porque um não consegue dominar o seu ímpeto e o outro também não? Quantas famílias estão atormentadas e se perdendo porque as pessoas que pertencem a ela não conseguem dominar as suas emoções? Um quer falar mais alto que o outro, um quer ser mais que o outro, e aí as coisas estão caminhando e se perdendo. A espada sempre vai estar na bainha. Cumpre a você decidir se compensa usá-la ou não. Cabe a você decidir se compensa ou não. Se a ferida que vai ser aberta compensa ou não. Se a ferida que vai ser exposta compensa ou não. Porque o uso da espada traz ferida. Porque o uso da espada abre feridas. A mansidão, ela me ajuda com todas estas questões que eu não consigo sozinho, mas que o Espírito Santo de Deus, ele me capacita para fazer essas coisas. Quantos filhos que não conseguem olhar para os pais, porque feridas foram abertas com palavras e com atos, e hoje esses relacionamentos estão perdidos. Quantos maridos estão feridos, esposas estão feridas, porque o uso da espada foi feito, e a ferida foi aberta. A espada fere. A espada machuca. Por isso que a mansidão ela é necessária nos dias de hoje. Por isso que ainda mais um cristão precisa fazer uso da mansidão onde está. Por isso que um cristão deve fazer ainda mais uso da mansidão dentro do trabalho, dentro de casa, na faculdade, onde for. Aí que um cristão deve fazer a diferença mesmo. Não é quando o negócio está pegando fogo, você chegar lá e colocar gasolina. Tem gente que é assim, meu irmão, que não pode ver lá uma brasinha aqui, vamos lá e coloca gasolina. A espada está na bainha. Compete a você ver se compensa fazer uso dela. Terceira e última lição que eu quero compartilhar com você, para terminarmos. Toda ação desencadeia uma reação. Olha o que diz o versículo de número 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Continuando, diz assim também a palavra do Senhor no verso 52, disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão.
Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Pedro não viu que com eles a espada era a minoria. Porque os outros também foram com varas e espadas. Toda ação gera uma reação. Da forma que eu fizer, eu corro o risco de também fazerem comigo. Como eu tiver a atitude, eu corro o risco do outro agir também com a mesma atitude. Por isso que é um grande desafio praticar a mansidão. Porque mexe aqui dentro. É quando alguém buzinar atrás de mim com o carro na rua, é eu não querer descer do carro e tirar satisfação. É quando acontecer alguma coisa dentro da empresa, eu não querer ir lá derrubar tudo e quebrar tudo. Mansidão. O que Jesus diz? Nós devemos ser mansos. Que a mansidão deve fazer parte da nossa vida. Porque toda ação gera uma reação. Porque o que eu fizer, eu corro um grande risco de as pessoas fazerem comigo. O desafio para nós nesta noite é a mansidão, praticarmos a mansidão no nosso trabalho, dentro de casa, onde estivermos, praticaremos a mansidão, amém ou não? Mansidão. Escolhas que vão me levar a um estado positivo ou negativo, é a gente que escolhe, meu irmão. É a gente que escolhe. Ações somos nós que escolhemos. Nós que escolhemos. Quem sabe relacionamentos aqui foram marcados pelo uso da espada, pela falta de mansidão. Quem sabe pais não falam com filhos, quem sabe esposo não fala com esposa, enfim, quem sabe alguma coisa aconteceu durante a caminhada e a espada foi usada. Mas para concluir, a parte mais linda do texto para mim é que Jesus, ele pode restaurar aquilo que a espada fez. O poder de Jesus pode restaurar aquilo que a espada fez. Da mesma forma que restaurou a orelha de Malco, Jesus pode restaurar aquilo que precisa ser restaurado nesta noite. Amém? Que esta seja a nossa posição, que estas sejam as nossas atitudes, mansidão, suavizando as nossas ações, e com certeza o nome do Senhor será glorificado ainda mais sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte?